Oi pessoal, meu nome é Marcelo Souza e no vídeo de hoje entramos na 10ª e última parte do tema sobre os 12 apóstolos, que eu tirei desse livro aqui, 12 Homens Extremamente Comuns, de John MacArthur, onde vocês podem tirar muitas outras informações. Vou deixar o link deste livro na descrição deste vídeo e no primeiro comentário, para você poder adquirir e descobrir muitos detalhes de todos os apóstolos. E agora, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, dê um like e compartilha, porque já vai começar. Judas Iscariotes, o traidor, é reconhecido como o mais famoso e universalmente repudiado entre todos os discípulos. Em todas as listas bíblicas, seu nome figura por último, exceto em Atos 1, onde sequer é mencionado. Sempre que as Escrituras fazem menção a Judas, ele é acompanhado pela observação de sua traição. Ele personifica de mentira monumental a decadência ao longo da história humana. Cometeu o ato individual mais terrível e repugnante de todos os tempos, traindo o Filho de Deus, que era perfeito e sem pecado, por um punhado de dinheiro. Sua história sombria constitui um exemplo comovente da vileza que o coração humano pode alcançar. Apesar de passar 3 anos ao lado de Jesus Cristo, seu coração apenas se endureceu mais e se encheu de ódio. Os outros 12 apóstolos oferecem um grande estímulo, uma vez que exemplificam como pessoas comuns, repletas de imperfeições típicas, podem ser extraordinariamente utilizadas por Deus. Em contraste, Judas serve como um alerta sobre o potencial perverso da negligência espiritual, das oportunidades desperdiçadas, dos desejos pecaminosos e do ódio no coração. Eis um homem que chegou tão perto do Salvador quanto é humanamente possível. Usufruiu de todos os privilégios oferecidos por Cristo. Teve conhecimento íntimo de tudo o que Jesus ensinou. No entanto, permaneceu na incredulidade e partiu para a eternidade sem qualquer esperança. Judas era tão comum quanto os outros, sem credenciais terrenas e sem quaisquer características que o fizessem destacar-se do grupo. Começou exatamente onde os demais haviam começado. No entanto, jamais se apropriou da verdade pela fé, de modo que nunca foi transformado como o resto. Ao mesmo tempo em que os outros estavam crescendo na fé como filhos de Deus, ele tornava-se cada vez mais um filho do inferno. O Novo Testamento nos dá várias informações sobre Judas, o suficiente para conseguirmos fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, a vida de Judas nos faz lembrar de que é possível estar perto de Cristo, associar-se de modo muito próximo, porém superficial, a Ele e ainda assim tornar-se completamente endurecido. Em segundo lugar, Judas nos lembra de que não importa o quanto uma pessoa tenha pecado, o quanto ela pode trair a Deus, a realização do propósito de Deus não pode ser impedida. Até a pior das traições trabalha para que o plano divino se cumpra. O plano soberano de Deus não pode ser frustrado, nem mesmo pelo mais ardiloso subterfúgio daqueles que o odeiam. Judas é uma outra forma do nome de Judá. Significa Jeová conduz, o que indica que, quando ele nasceu, seus pais provavelmente esperavam que ele fosse conduzido por Deus. A ironia do nome é que nenhum indivíduo foi mais conduzido por Satanás do que Judas. Seu sobrenome, Iscariotes, indica a região de onde ele veio. É derivado do termo Ish, homem, e do nome da cidade Queriote, homem de Queriote. É bem provável que Judas fosse de Queriote Erzon, que está em Josué 15:25, uma cidade humilde no sul da Judéia. Ao que parece, ele é o único apóstolo que não vinha da Galileia. Como sabemos, vários dos outros eram irmãos, amigos e colegas de trabalho antes de encontrar em Cristo. Judas era uma figura solitária, vinda de longe, e que passou a fazer parte do círculo de apóstolos. Apesar de não haver qualquer evidência de que ele tenha sido, em algum momento, excluído ou desprezado pelo grupo, é possível que se considerasse um estranho no meio deles, o que teria servido para ajudá-lo a justificar sua traição. A pouca familiaridade dos discípulos galileus com Judas pode ter favorecido a deslealdade dele.
Os outros conheciam pouca coisa sobre sua família, suas origens ou sua vida antes de tornar-se discípulo. Assim, era fácil agir como hipócrita. Como sabemos, Judas conseguiu chegar até uma posição de confiança, uma vez que acabou tornando-se o tesoureiro do grupo e usou esse cargo para surrupiar fundos. O pai de Judas chamava-se Simão. Além do parentesco, não sabemos nada sobre esse Simão. Obviamente era um nome comum, tendo em vista que 2 dos discípulos também se chamavam Simão. Fora isso, não temos nenhuma outra informação sobre a família ou as origens sociais de Judas. Assim como os outros discípulos, Judas era comum em todos os sentidos. É importante observar que quando Jesus predisse que um deles o trairia, ninguém voltou suas suspeitas contra Judas. Ele era tão hábil em sua hipocrisia que aparentemente ninguém desconfiou dele. No entanto, Jesus conhecia seu coração desde o princípio. Seu chamado. O chamado de Judas não se encontra registrado nas Escrituras. É óbvio, porém, que ele seguiu Jesus de livre e espontânea vontade. Ele vivia um tempo de crescente esperança messiânica e, como a maior parte de Israel, esperava pelo Messias que estava por vir. Quando ouviu falar de Jesus, deve ter se convencido de que aquele era o verdadeiro Messias. Semelhantemente aos outros 11, deixou para trás sua ocupação, qualquer que esta fosse, e possivelmente passou a seguir a Jesus em tempo integral. Judas permaneceu em Cristo até mesmo quando os discípulos menos dedicados começaram a abandonar o grupo. Havia aberto mão de sua vida para seguir Jesus. No entanto, não havia entregado ao Senhor o seu coração. É provável que Judas fosse um jovem judeu zeloso e patriota que não queria que os romanos governassem e esperava que Cristo fosse subjugar os opressores estrangeiros e restaurar o reino em Israel. Obviamente, podia ver que Jesus tinha poderes como nenhum outro homem. Havia motivos de sobra para que um homem como Judas fosse atraído por isso. É igualmente óbvio, porém, que a atração de Judas por Cristo não era espiritual. Ele seguiu Jesus em função de desejos egoístas, da ambição mundana, da avareza e da ganância. Judas sentiu o poder de Jesus e desejou igual poder para si. Seu interesse no reino não vinha do amor à salvação ou a Cristo. Seu interesse era no que ele próprio poderia obter. Suas ambições eram alimentadas pela cobiça de riquezas, poder e prestígio. Por um lado, fica claro que ele escolheu seguir Cristo. Ele continuou a segui-lo mesmo quando as dificuldades surgiram. Ele perseverou mesmo quando seguir Jesus exigiu que ele fosse um hipócrita ainda mais astuto, a fim de acobertar a verdade sobre quem ele era de fato. Por outro lado, Jesus também o escolheu. A tensão entre a soberania divina e a escolha humana fica claro no chamado de Judas, assim como no chamado dos outros apóstolos. Todos eles haviam escolhido Jesus, mas ele os escolheu primeiro. Semelhantemente, Judas havia escolhido seguir Cristo. No entanto, ele também havia sido escolhido por Jesus, mas não para a redenção. Seu papel de traição havia sido determinado antes da fundação do mundo, conforme profetizado no Antigo Testamento. O Salmo 41:9, uma profecia messiânica diz: "Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar." Jesus citou esse versículo em João 13:18 e disse que seu cumprimento se daria com a traição dele. O Salmo 55:12-14 diz: "Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus." Essa passagem também prenunciou a traição de Judas. Zacarias 11:12-13 diz: "Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor."
Mateus 27, 9 e 10 identifica essas palavras como outra profecia sobre Judas. Assim, o papel de Judas havia sido preordenado. As Escrituras chegavam a dizer que quando Jesus escolheu Judas, ele sabia que Judas seria aquele a cumprir as profecias de traição. Ciente disso, ele escolheu para cumprir o plano. No entanto, de forma alguma Judas foi coagido a agir como fez. Não havia mãos invisíveis forçando-o a entregar a Cristo. Ele agiu de livre e espontânea vontade, sem coerção externa. Foi responsável por seus próprios atos. Jesus disse que Judas carregaria sobre si a culpa de seus efeitos por toda a eternidade. Sua própria ganância, sua própria ambição e suas próprias concupiscências foram as únicas forças que o compeliram a trair a Cristo. Como podemos conciliar o fato de que a traição de Judas foi profetizada e predeterminada com o fato de que ele agiu por vontade própria? Não é preciso conciliar esses dois fatos. Eles não se encontram em contradição. O plano de Deus e o ato perverso de Judas estavam em perfeita concordância. Judas fez o que fez porque seu coração era mau. Deus, que opera em todas as coisas como convém à sua vontade, havia preordenado que Jesus seria traído e que morreria pelos pecados do mundo. O próprio Jesus afirmou essas duas verdades em Lucas 22, 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. Ao tratar dessa tensão entre a soberania divina e a escolha humana, Spurgeon disse: se encontro numa parte da Bíblia o ensinamento de que tudo é preordenado, isso é verdade. E se encontra em outra passagem das Escrituras que o ser humano é responsável por todas as suas ações, isso é verdade. E é apenas minha insensatez que me faz imaginar que, em algum momento, essas duas verdades podem estar em contradição. Não creio que dentro de meu entendimento terreno elas poderão um dia vir a transformar-se em uma só verdade, mas certamente o serão na eternidade. Chegam tão perto de serem paralelas que a mente humana, mesmo ao perscrutá-las com todas as suas forças, jamais descobrirá que elas são convergentes. Contudo, de fato, elas convergem e algum dia se encontrarão na eternidade, próximo ao trono de Deus, de onde procede toda a verdade. Deus ordenou os acontecimentos através dos quais Cristo viria a morrer e, no entanto, Judas realizou seu ato perverso de vontade própria, sem impedimento ou coerção de qualquer força externa. A perfeita vontade de Deus e os propósitos malignos de Judas cooperaram para que Cristo viesse a morrer. Judas o fez por mal, Deus o fez por bem. Não há contradição. Do ponto de vista humano, Judas tinha o mesmo potencial que os outros. A diferença é que, em momento algum, ele foi verdadeiramente atraído pela pessoa de Cristo. Ele viu em Jesus apenas o meio de alcançar um fim. O objetivo secreto de Judas era a prosperidade pessoal, o ganho próprio. Ele nunca aceitou pela fé os ensinamentos de Jesus. Ele nunca teve um grama sequer de amor por Cristo. Seu coração nunca foi transformado e, portanto, a luz da verdade serviu apenas para endurecê-lo. Judas teve diversas oportunidades de deixar o pecado, tantas oportunidades quanto qualquer pessoa já teve. Ele ouviu vários apelos de Cristo, instando-o a não fazer o que estava planejando. Ouviu todas as lições ensinadas por Jesus durante seu ministério. Muitas dessas lições aplicavam-se diretamente a ele. A parábola do administrador infiel, a mensagem sobre a veste nupcial e as pregações de Jesus contra o amor ao dinheiro, contra a ganância e contra o orgulho. Jesus chegou a dizer explicitamente para os 12: um de vós é o diabo. Ele os acautelou com um ai sobre a pessoa que o trairia, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é atraído. Judas ouviu tudo isso e não foi tocado. Em momento algum colocou as lições em prática. Apenas manteve sua farsa. Antes de continuarmos, preciso falar de um curso que eu estou fazendo e aconselho vocês a fazerem também. Ele é fantástico. É um curso de orientação espiritual, o qual permite que você descubra sua espiritualidade
e mergulhe no autoconhecimento. Aprenda sobre Deus, a vida interior e o discernimento. Explore obras de grandes autores como Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha e Thomas Merton. Com mais de 100 videoaulas curtas, você poderá estudar facilmente em qualquer momento do seu dia. Aproveite a oferta exclusiva porque tem um super desconto. Não perca essa chance de crescer espiritualmente. Inscreva-se já. Vou deixar o link do curso na descrição desse vídeo e no primeiro comentário também. Sua desilusão. Nesse íntere, Judas estava ficando cada vez mais desiludido com Cristo. Sem dúvida, a princípio, todos os discípulos pensavam no Messias dos judeus como um monarca oriental que iria derrotar os inimigos da Judéia, livrar Israel da ocupação pagã e restabelecer o reino de Davi com glória nunca antes vista. Sabiam que Jesus operava milagres. Era evidente que possuía poderes sobre o reino das trevas. Também tinha autoridade sobre o mundo físico. Ninguém jamais havia ensinado o que ele ensinava, falado como ele falava, ou vivido como ele vivia. No que se referia aos discípulos, ele era o cumprimento claro das promessas messiânicas do Antigo Testamento. No entanto, nem sempre Jesus preenchia suas expectativas e ambições pessoais. Para ser bem honesto, nem todas as expectativas deles tinham cunho espiritual. Temos prova disso ocasionalmente, por exemplo, quando Tiago e João pediram para assentar-se nos lugares de honra do reino. A maioria deles esperava ver um reino terreno, material, político, militar e econômico. Apesar de terem deixado tudo para seguir a Jesus, fizeram na expectativa de que seriam recompensados. O Senhor garantiu-lhes que seriam recompensados, mas que seu galardão final e completo lhes seria dado na era vindoura. Se estavam contando com a recompensa material e imediata, ficariam decepcionados. Aos poucos, o restante dos apóstolos havia começado a compreender que o verdadeiro Messias não era aquilo que esperavam inicialmente. Aceitaram um entendimento superior das promessas bíblicas que Jesus lhes mostrou. Seu amor por Cristo superou suas ambições terrenas. Receberam seus ensinamentos sobre a dimensão espiritual do reino e ficaram satisfeitos em tornarem-se participantes dele. Entretanto, Judas só abriu as portas de sua vida para a desilusão. Na maior parte do tempo, escondeu-a sob uma capa de hipocrisia, pois estava procurando lucrar alguma coisa com os anos que havia investido em Jesus. Os interesses mundanos de seu coração jamais foram vencidos. Em momento algum ele aceitou o reino espiritual de Cristo. Mesmo que secretamente, continuou sendo um estranho no meio dos discípulos. Os poucos lampejos que temos de Judas, mostrados ocasionalmente nos evangelhos, sugerem que ele vinha ficando cada vez mais decepcionado e amargurado havia muito tempo, mas que ocultou seus sentimentos de todos. Já em João 6, durante o ministério de Jesus na Galileia, Jesus referiu-se a Judas como diabo. Jesus tinha conhecimento de algo que ninguém mais sabia. Judas já estava desapontado. Continuava incrédulo, impenitente e irregenerado. Além disso, com o passar do tempo, seu coração endurecia cada vez mais. Quando Jesus e os apóstolos foram a Jerusalém para a Páscoa, no último ano do ministério de Jesus aqui na terra, Judas encontrava-se na mais completa alienação espiritual. Em algum ponto durante aqueles últimos dias, sua desilusão transformou-se em ódio e este, junto com a ganância, acabou em traição. É bem provável que Judas tivesse se convencido de que Jesus lhe havia roubado a vida, roubado 2 anos de possíveis rendimentos. Pensamentos como esse o corroeram por dentro e, por fim, ele tornou-se o monstro que traiu a Cristo. Sua avareza. Logo depois da ressurreição de Lázaro e pouco antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus e os discípulos voltaram a Betânia, nas cercanias de Jerusalém. Era ali que o Lázaro havia sido ressuscitado e que vivia com suas irmãs Maria e Marta. Jesus foi convidado para uma refeição na casa de Simão, o leproso. Seu querido amigo Lázaro estava presente, juntamente com Maria e Marta, que ajudavam a servir a refeição. João 12, 2, 3 relata os acontecimentos.
Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Esse gesto foi chocante por sua extravagância? Não, apenas gesto explícito de adoração, mas também teve a aparência de desperdício. É evidente que perfumes, especialmente fragrâncias caras, como aquelas, são feitos para serem usados em pequenas quantidades. Uma vez derramado, o perfume não pode ser reaproveitado. Derramar quase 1 litro de um óleo tão caro e usá-lo para ungir os pés de alguém parece um enorme exagero. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? 300 denários era um bocado de dinheiro para qualquer perfume. Lembre-se que um denário era basicamente o salário de um dia de trabalho. 300 denários correspondia ao salário de um ano, descontados os sábados e feriados. Tratava-se de um gesto de luxo extraordinário por parte daquela família que, provavelmente, era de posses. A reação de Judas foi um artifício astuto. Fingiu ter preocupação com os pobres. Temos a impressão de que seu protesto também pareceu razoável aos outros apóstolos, pois Mateus 26:8 diz que todos eles concordaram com a indignação de Judas. Ele havia se transformado num especialista em falsidade. Ao refletir sobre esse incidente anos mais tarde, o apóstolo João escreveu: isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. É claro que, naquela ocasião, nem João nem nenhum outro dos apóstolos conseguiu enxergar a falsidade de Judas. Mas, em retrospectiva, ao escrever seu livro sob a inspiração do Espírito Santo, João declarou expressamente qual era a motivação de Judas: pura ganância. Encontramos a resposta de Jesus a Judas no versículo 7 e 8. Deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Diante das circunstâncias, e uma vez que Jesus sabia perfeitamente bem o que havia no coração de Judas, essa repreensão parece um tanto branda. Ele poderia ter arrasado Judas com uma condenação violenta e exposto suas verdadeiras motivações, mas não o fez. De qualquer modo, sua terna repreensão parece ter causado ainda mais ressentimento em Judas. Ele não se arrependeu, nem sequer examinou seu próprio coração. Na verdade, esse episódio parece ter servido como ponto crítico para ele. 300 denários teriam sido uma quantia considerável para se acrescentar ao tesouro, oferecendo uma oportunidade perfeita para Judas embolsar parte do dinheiro. Por causa da disposição de Jesus de receber uma adoração tão extravagante, Judas perdeu uma excelente oportunidade de estelionato. No que se refere a Judas, temos a impressão de que essa foi a gota d'água, pois, logo depois de narrar a história da unção de Cristo, Mateus diz: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Ele saiu sorrateiramente de Betânia, andou cerca de 2,5 km até Jerusalém, encontrou-se com os principais sacerdotes e vendeu Jesus aos seus inimigos por um punhado de moedas. 30 moedas de prata. Foi tudo o que conseguiu. De acordo com Êxodo 21:32, esse era o preço de um escravo. Não era muito dinheiro, mas foi tudo que ele pôde negociar. O contraste é assustador. Nosso Senhor é, há um tempo, ungido com amor inexprimível por Maria e traído com ódio inexprimível por Judas. Observe que essa foi a primeira vez que Judas se expôs de alguma forma. Até esse ponto, ele havia se misturado completamente com o resto do grupo. Esse é o primeiro registro de Judas falando como indivíduo e é a primeira vez que ele mereceu uma repreensão direta de Cristo.
Ao que parece, isso foi tudo que ele precisou para levá-lo à deslealdade. Havia reprimido sua amargura e desilusão o quanto pudera. Deixou que transbordasse, então, na forma de traição secreta. Se você está assistindo este vídeo até agora, é sinal de que está gostando. Então peço que coloque nos comentários as mãozinhas orando para saber que você está comigo. Qualquer comentário nos ajuda muito. E aproveite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Sua hipocrisia. João 13:1 começa o longo relato do apóstolo sobre o que ocorreu no cenáculo na noite em que Jesus foi preso. Já tendo aceitado o dinheiro para trair Cristo, Judas voltou, misturou-se com o resto do grupo e fingiu que nada demais havia acontecido. João diz que foi o diabo que colocou no coração de Judas o intento de trair Jesus. Não é de causar espanto. Como já dissemos, Judas fez isso de livre e espontânea vontade, sem qualquer coerção. Satanás não podia obrigá-lo a trair Jesus. No entanto, através de certos meios, Satanás sugeriu a trama, tentou Judas quanto a isso e plantou a semente de deslealdade no coração dele. O coração de Judas era tão hostil para com a verdade, tão cheio de perversidade, que Judas tornou-se um instrumento do próprio Satanás. Foi exatamente nesse momento que Jesus deu aos apóstolos uma lição sobre a humildade ao lavar-lhes os pés. Ele lavou os pés de todos os 12, o que significa que lavou até mesmo os pés de Judas. Este, por sua vez, nem se abalou enquanto Jesus lavava seus pés. O pior pecador do mundo também era o melhor hipócrita. Pedro, por outro lado, foi profundamente tocado pelo gesto de humildade de Jesus. A princípio, ficou envergonhado e recusou-se a deixar que Jesus lavasse seus pés. Porém, quando Jesus disse: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo", Pedro respondeu: "Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça." Jesus respondeu: "Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos." Deve ter havido um burburinho pela sala quando Jesus disse isso. Só havia 12 homens e Jesus estava dizendo que um dos membros do grupo se encontrava impuro. João acrescenta: "Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos." Depois Jesus declarou de forma ainda mais direta: "Não falo a respeito de vós todos, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou." Obviamente, ele estava dizendo que o ato de Judas era um cumprimento do Salmo 41:9. Tudo isso parece ter passado despercebido para a maioria dos apóstolos. Assim, no versículo 21, Jesus faz uma previsão ainda mais explícita sobre o ato de traição iminente. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá." Todos os discípulos, exceto Judas, ficaram perplexos e perturbados com isso. Ao que parece, cada um começou a examinar seu próprio coração, pois Mateus 26:22 diz: "E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor?" Até mesmo Judas, cuidando para manter a aparência de que era como todos os outros, perguntou: "Acaso sou eu, mestre?" No entanto, no caso dele não houve qualquer reflexão sincera. Ele fez a pergunta simplesmente porque estava preocupado com o que os outros iriam perceber. Ele já sabia que era aquele de quem Jesus havia falado. O apóstolo João concluiu seu relato desse episódio escrevendo: "Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos de seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem se refere." Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: "Senhor, quem é?" Respondeu Jesus: "É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado." Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás.
Então Jesus disse: "O que pretendes fazer, faze-o depressa." Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera: "Compra o que precisamos para a festa", ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. O dia da salvação havia se encerrado para Judas. A misericórdia divina havia dado lugar ao julgamento divino. Pode-se dizer que Judas foi entregue a Satanás. O pecado havia triunfado em seu coração. Satanás entrou nele. Observe, porém, que apesar de Jesus ter acabado de falar sobre o traidor e ter dado a Judas o pedaço de pão para identificá-lo, ainda assim a mente dos apóstolos não assimilou esse fato. Ninguém parecia esperar que Judas seria o traidor. Era tão hábil em sua falsidade que enganou a todos, menos Jesus. Até o último instante. Jesus o mandou embora, algo facilmente compreensível. Cristo é puro, sem pecado, imaculado e santo. Diante dele encontrava-se aquela presença maligna, um homem no qual Satanás havia literalmente entrado. A ingratidão de Judas, sua rejeição à bondade de Jesus e o ódio que cultivava secretamente contra Cristo, a repulsa à presença do Satanás, o caráter hediondo do pecado, os horrores de saber que as portas abertas do inferno estavam à espera de um de seus companheiros mais chegados, tudo isso angustiava e inquietava Jesus. Não é de se admirar que ele tenha mandado Judas embora. Sua traição. Ao que parece, ao sair do cenáculo, Judas foi direto para o sinédrio. Relatou aos seus membros que havia surgido a oportunidade e que sabia onde poderia prender Jesus sob a cobertura da escuridão. Judas vinha procurando secretamente uma oportunidade conveniente para atrair Jesus desde que havia fechado o negócio com o sinédrio. Era chegada a hora de agir. Afinal de contas, o que ele estava esperando? De acordo com Lucas 22:6, Judas estava aguardando uma boa ocasião de entregar Jesus sem tumulto. Era um covarde. Sabia como Jesus contava com a simpatia do povo. Tinha medo da multidão. Como todo hipócrita, estava obcecado com a preocupação do que as pessoas pensavam dele, de modo que tinha a esperança de trair Jesus o mais discretamente possível. Estava procurando a porta mais conveniente para o inferno. E quando a encontrou, entrou sem hesitar. Ele sabia que Jesus ia com frequência ao Getsêmani para orar com os discípulos. João 18:2 diz que Judas também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Assim, Judas sabia exatamente aonde levar as autoridades para que prendessem Jesus. A próxima vez que vemos Judas é em João 18, quando sua conspiração de deslealdade atinge o ápice. A noite estava chegando ao fim. Jesus havia deixado o cenáculo e se dirigido ao seu lugar habitual de oração, no jardim de oliveiras conhecido como Getsêmani. Lá, ele derramou seu coração diante do Pai com tamanha agonia que seu suor se transformou em gotas de sangue. Havia deixado 8 discípulos a certa distância e passado a uma parte mais interna do jardim com Pedro, Tiago e João. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. A escolta provavelmente consistia de parte de uma legião romana do forte de Antônia, que ficava ao lado do templo. Uma legião inteira tinha cerca de 600 homens. Não são apresentados números exatos, mas todos os escritores dos evangelhos falam de uma grande multidão, possivelmente centenas de soldados. Ficava evidente que esperavam o pior, uma vez que chegaram lá armados até os dentes. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: "A quem buscais?" Ele não esperou que Judas o indicasse aos guardas. Não tentou esconder-se. Jesus adiantou-se, apresentando-se a ele e disse: "Sou eu." Judas havia combinado um sinal para identificar Jesus. "Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o." Que forma diabólica de demonstrar qual deles era Jesus. No entanto,
Sua torpeza era tão profunda e sua hipocrisia tão maliciosa que, aparentemente, a consciência de Judas não o acusava. Além disso, uma vez que Jesus adiantou-se e identificou-se, o sinal era desnecessário. Mas Judas, que havia se tornado um homem cínico e vil, ainda assim o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Beijar era um sinal de reverência, amor, afeição, carinho, respeito e intimidade. Os sentimentos fingidos de Judas para com Cristo apenas tornavam-se seu ato ainda mais perverso, pois uma hipocrisia desleal que procurou manter a aparência de respeito até o amargo fim. Jesus, sempre bondoso, chegou a chamá-lo de amigo. Ele havia sido sempre amigável com Judas, mas Judas não era um verdadeiro amigo dele. Era um traidor e um enganador. Seus beijos eram os beijos do pior tipo de traição. Naquela noite, Judas profanou a Páscoa, profanou o Cordeiro de Deus, profanou o Filho de Deus, profanou o lugar de oração, traiu seu Senhor com um beijo. Sua morte. Judas vendeu Jesus por uma ninharia. Contudo, assim que a transação havia se completado, a consciência de Judas foi imediatamente despertada. Viu-se no inferno que ele mesmo havia criado, sendo aturdido pela própria mente por aquilo que havia feito. O dinheiro que antes tinha sido tão essencial para ele já não importava mais. Mateus 27, 3, 4 diz: Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Seu remorso não era o mesmo que arrependimento, como os acontecimentos subsequentes mostram claramente. Ele sentia pesar, mas não era por ter pecado contra Cristo, e sim porque o seu pecado não o havia satisfeito da forma como esperava. Os principais sacerdotes e anciãos não mostravam qualquer empatia. Que nos importa? Esse é contigo. Haviam conseguido o que queriam. Judas podia fazer o que bem entendesse com o dinheiro. Não havia nada que pudesse anular sua traição. Nas palavras de Mateus, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas já estava no inferno que havia criado para si. O pecado traz culpa e o pecado de Judas trouxe sobre ele infâmia insuportável. Devemos repetir que seu remorso não era arrependimento verdadeiro. Se fosse o caso, ele não teria se matado. Simplesmente estava aflito, pois não gostava daquilo que sentia. Infelizmente, Judas não buscou o perdão de Deus, não clamou por misericórdia, não buscou o livramento das garras de Satanás. Em vez disso, tentou calar sua consciência ao cometer suicídio. Tratava-se da profunda tristeza de um louco que havia perdido o controle. Mateus concluiu seu relato sobre Judas dizendo: E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até os dias de hoje campo de sangue. O campo foi comprado para eles pelos principais sacerdotes. O campo foi comprado para ele pelos principais sacerdotes, mas a compra foi realizada com seu dinheiro. O campo passou a ser uma posse de Judas. Seus herdeiros, caso houvesse algum, teriam direito de herança sobre o campo. Portanto, é correto dizer que ele adquiriu o campo com o preço da iniquidade, mesmo tendo sido comprado para ele como que por procuração. Por que esse determinado campo? Pois foi justamente o lugar em que Judas se enforcou. Ao que parece, ele escolheu uma árvore que pendia sobre pedras pontiagudas. Em Jerusalém, há um campo que se encaixa perfeitamente nessa descrição, e de acordo com a tradição, foi lá que Judas se enforcou. A corda ou o galho da árvore se partiu e Judas caiu diretamente sobre as pedras. A descrição bíblica é bastante explícita e desagradável. Rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Judas foi uma figura tão trágica que nem sequer conseguiu se matar de forma como queria. Ainda assim, ele morreu.
Essas são praticamente as últimas palavras das Escrituras sobre Judas. Suas entranhas se derramaram. Sua vida e sua morte foram tragédias grotescas. Ele era um filho do inferno e da perdição, e foi para o lugar ao qual pertencia. Jesus disse essas tristes palavras: melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. A moral de sua vida. Podemos tirar algumas lições importantes da vida de Judas. Em primeiro lugar, Judas é um exemplo trágico de oportunidades perdidas. Dia após dia, durante cerca de 2 anos, ele ouviu Jesus ensinar. Poderia ter feito a Jesus qualquer pergunta que quisesse. Poderia ter buscado e recebido do Senhor qualquer ajuda de que precisasse. Poderia ter trocado o fardo opressor do pecado por um jugo suave. Cristo havia apresentado um convite aberto a todos que desejassem fazê-lo. Porém, no fim, Judas foi amaldiçoado por não dar atenção àquilo que havia escutado. Em segundo lugar, Judas é um exemplo de privilégios desperdiçados. Dentre todos os seguidores de Jesus, ele recebeu o lugar mais privilegiado, mas não soube aproveitar. Trocou por um punhado de moedas e, mais tarde, resolveu que não as queria mais. Que transação mais estúpida! Em terceiro lugar, Judas é a ilustração clássica de como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em qualquer lugar, Judas exemplifica a indignidade e perigo da traição espiritual. Quem dera aquele Judas fosse o único hipócrita a ter traído o Senhor, mas esse não é o caso. Todas as eras têm os seus Judas, pessoas que aparentam ser discípulos verdadeiros e seguidores fiéis de Cristo, mas que se voltam contra ele por motivos desonestos e egoístas. A vida de Judas serve de lembrança para cada um de nós da necessidade de examinar-se a si mesmo. Em quinto lugar, Judas é prova dos ternos afetos de misericórdia de Cristo, da sua paciência e eterna bondade. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Ele mostra suas ternas misericórdias a réprobos como Judas. Lembre-se de que Jesus ainda o chamou de amigo, mesmo no meio da traição. Em momento algum, Jesus demonstrou por Judas algo que não fosse bondade e caridade, mesmo que o Senhor soubesse desde o princípio o que Judas planejava fazer. De modo algum, Cristo levou Judas a fazer o que fez. Em sexto lugar, Judas demonstra como a vontade de Deus não pode ser frustrada de maneira alguma. À primeira vista, sua traição a Cristo pareceu ser a maior vitória de todos os tempos para Satanás. Contudo, na realidade, foi um sinal da derrota absoluta do diabo e de todas as suas obras. Em sétimo lugar, Judas é uma demonstração vívida de toda a futilidade da hipocrisia e da falsidade. Ele é o galho mencionado em João 15,6 e que não permanece na videira verdadeira. Esse galho não dá frutos, é cortado fora e lançado ao fogo para ser destruído. Judas era tão habilidoso em sua hipocrisia que nenhum dos outros 11 jamais suspeitou dele. Mas ele não podia enganar Jesus. Nenhum hipócrita pode. Cristo é o justo juiz que dará a cada pessoa o que lhe é devido. Hipócritas como Judas não poderão culpar ninguém mais, além de si mesmos, pela destruição de sua alma. Quando Judas negociou a vida de Cristo, estava, com efeito, vendendo sua própria alma ao diabo. Ele mesmo criou a tragédia de sua vida. Ignorou a luz a qual havia sido exposto durante todos aqueles anos e assim condenou-se à escuridão eterna. Depois da ressurreição de Jesus, o lugar de Judas foi ocupado por Matias. O apóstolo Pedro disse: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Matias foi escolhido, pois havia estado com Jesus e os outros apóstolos, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Não se sabe nada sobre Matias além disso. Seu nome aparece nas Escrituras em 2 ocasiões, ambas em Atos 1, no relato de como ele foi escolhido. Desse modo, no final, um outro homem perfeitamente comum foi escolhido para tomar o lugar de um homem de excepcional abjeção. Assim, juntamente com os outros discípulos,
Matias tornou-se uma poderosa testemunha da ressurreição de Jesus, mas um homem comum que o Senhor elevou a um chamado extraordinário.